Conecto Online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. A moda aí, esse pessoal, crime organizado, copia o que o Rio de Janeiro vem fazendo, nós estamos perdidos, né? Essa é a grande verdade. Siqueira Campos grava vídeo e garante que é candidato ao Senado. As redes sociais estão bombando com esse vídeo do Siqueira, que já vai aí bater quase 100 anos, né? Não sabemos se ele vai ter, muitos dizem que ele não tem mais força, outros dizem que ele está com vigor total, enfim, né? Ministério Público Estadual pode investigar locação de carros para vereadores de Palmas. 2.200.000 foram investidos. Será que é investimento mesmo? Né? Na locação desses carros aí, isso tem dado o que falar, né? Um negócio sério. Bom, já em nossos estúdios, né, o pré-candidato ao Senado pelo PSB, Alan Barbiero, e o nosso amigo Lazinho, né, que deixou recentemente a presidência da Juventude Nacional. Mas nós vamos falar com ele para saber também daqui a pouquinho a impressão que ele está tendo hoje da política, principalmente da participação, da inserção, né, dos jovens na política do Estado, por que não dizer do nosso país. Dá só um minutinho que a gente volta já em nome de Sim, em nome de Maple Bear e Live UCI, né? Grande abraço a você, a gente volta já conversando com os nossos entrevistados de hoje. Conecto Online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sim Telecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você, com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Pode falar um palmo de distância. Bom, já estamos de volta com o nosso Conexão, trazendo, como eu disse, as participações hoje importantes, obviamente, do pré-candidato pelo PSB, né, conhecido de todos, o Alan Barbiero, que recentemente devolveu a vaga aí, devolveu o gabinete, enfim, ao companheiro Ricardo Aires. Alan, dizer que é uma satisfação lhe receber mais uma vez no nosso Conexão, nosso Conecto.online. Seja bem-vindo, muito obrigado pela atenção e nos atender. Bom dia, Bittar, bom dia a todos que estão acompanhando aqui o Conecto, um programa que tem dado uma contribuição muito grande para o debate de qualidade do nosso estado. Para mim é uma honra estar aqui com você, Bittar. Nós temos uma caminhada longa no estado do Tocantins. Eu tenho feito um trabalho, né, dedicando à educação, à ciência e tecnologia, ao desenvolvimento econômico do nosso estado. E agora nós estamos começando um novo desafio. Eu vejo que o Tocantins vive um momento muito importante, um momento que a gente pode inaugurar um novo momento da nossa história. Nós tivemos um período importante de criação do estado, conseguimos ir até um determinado momento, mas parece que o sistema político que vinha sendo construído no estado do Tocantins chegou ao seu esgotamento. Existe uma fadiga, um cansaço com relação à política tradicional do Tocantins, que não dá conta mais de responder aos nossos desafios. Nós precisamos agora de injetar sangue novo, injetar vigor, injetar pessoas que têm projetos, que têm compromisso com a qualidade de vida das pessoas que para cá vieram ou que aqui nasceram. Então eu estou me colocando
como pré-candidato ao Senado para fazer diferença na política do Estado do Tocantins, assim como eu fiz na UFT, na nossa Universidade Federal do Tocantins e por onde nós passamos. E eu estou muito motivado e muito confiante que o Estado do Tocantins vai fazer uma renovação na sua política e nós vamos orgulhar o povo tocantinense de ter um senador que encara os grandes problemas do país e do nosso Estado, trazendo as mudanças necessárias. Ok, eu não poderia deixar, haja vista que foi ele que, né, combinou com o Alain, claro que nem precisava, mas nós fizemos com que ele fizesse essa ponte aí, né, deixou recentemente a presidência do partido, a presidência nacional do partido, e o bom dia dele, grande amigo nosso, um batalhador, que é o Lazinho. Lazinho, seja bem-vindo ao nosso Conecto.online. Você deixou recentemente, né, a presidência, mas que impressão você traz hoje da participação, da inserção principalmente, e que convocação você faria ou fará aos jovens para a participação mais efetiva nas eleições deste ano? Bem, Bittar, bom dia a todos, muito obrigado por receber nós e dizer a todos que o que afasta a juventude da política é exatamente o descrédito das ações da política tradicional. É indiscutível que somente através de bons exemplos nós vamos resgatar a confiança das pessoas na política. Mas, Bittar, eu digo uma coisa para você. O que mais me deixa triste da política tradicional é, antes de discutir os municípios, o Estado Tocantins, discutir projetos para melhorar a sociedade, eles discutem se você tem dinheiro ou não. Se você tiver dinheiro, você pode entrar na política. E não é essa política que eu sonho para o nosso país, não é essa política que eu sonho para o Estado Tocantins. Eu sempre disse e sempre vou dizer que em 2018 as eleições não será da estrutura, será da postura. E eu tenho muito orgulho de estar acompanhando o professor Alain Barbiero, tem uma história belíssima, principalmente na ciência e tecnologia, na inovação, com um legado maravilhoso para a sociedade, que é a criação da Universidade Federal Tocantins. Nós precisamos de alguém que nos represente, que nos dê orgulho. E eu acredito muito que o professor Alain Barbiero será o senador que vai dar muito orgulho ao povo tocantinense. Ok, Lazinho, muito obrigado. Palavras aí elogiosas e de reconhecimento e gratidão, professor Alain, né? O Lazinho é um amigo seu de longas datas aí, né? Sim, graças a Deus a gente conseguiu acumular ao longo da nossa história vários amigos, mas vários companheiros, né? Pessoas que dividem sonhos conosco, pessoas que realizaram grandes projetos, e assim como o Lazinho, a gente tem muitos ex-alunos da Universidade Federal do Tocantins, professores, pessoas que conheceram o nosso trabalho como secretário de Meio Ambiente ou como secretário de Planejamento e Gestão de Palmas, os meus amigos de infância de Gurupi, porque eu tive uma infância maravilhosa aqui na nossa capital da amizade, em Gurupi, os amigos que fizemos por todo o estado do Tocantins. Eu falo o seguinte, a melhor coisa que tem para uma pessoa é você estar num lugar, você participar da vida daquele lugar, depois você sai, mas você volta de cabeça erguida, você é bem recebido, e foi assim na minha vida, por todos os lugares por onde eu estive. E o Lazinho é uma dessas pessoas que eu admiro muito, um jovem que tem sonhos, né, e que corre atrás dos seus sonhos, e com certeza está construindo uma belíssima história. Deputado Alain, Lazinho, muito obrigado pela vinda aqui, né? Se quiser fazer mais alguma colocação, fique à vontade, porque agora a gente entra mais no âmbito de saber realmente quais são as verdadeiras intenções, os objetivos, expectativas, de que forma a campanha, né? Porque já está em pré-campanha, já colocou o nome à disposição, mas de que forma ele imagina viabilizar essa candidatura ao Senado, que é o Alain Barbiero. Mas te agradeço de coração, fica à vontade, meu irmão. Beleza. Não, só convidar todos a um grande movimento que nós estamos realizando no Estado do Tocantins, que se chama o Programa ProLíder. Nós estamos recebendo vários jovens e formando esses jovens para discutir a conjuntura nacional, a conjuntura estadual, e através desse programa, que será feito em 18 semanas no estado de São Paulo, a gente estará formando esses líderes. O estado do Tocantins está carente de lideranças, e eu, sem dúvida, que bons jovens vai contribuir muito com o estado do Tocantins. Então, todos convidados a participar desse grande programa chamado ProLíder, e eu estou à extrema disposição. Muito obrigado, Bittar. Muito obrigado. E a gente abre nesse momento a
a participação sua, você que nos ouve, você que nos assiste, telenautas, enfim, você que nos acompanha pelas rádios do interior, mandando um abraço especial a todo o pessoal de Gurupi, pessoal da Nova FM, falei com o Dirley hoje cedo, né, o pessoal da BR, pessoal de Combinado, Princesa FM lá de Dianópolis, enfim, né, as rádios se conectam conosco. Wolfgang Teske está dizendo aqui: conheço o professor Alain Barbeiro de muito tempo, é uma pessoa que contribuiu muito com o desenvolvimento do Tocantins e certamente será um excelente senador da República. Muito obrigado, Teske. Teske é uma pessoa que eu admiro muito, foi vamos dizer assim, um baluarte na educação do estado do Tocantins, implantou a UBRA, o CEUP UBRA, num momento muito difícil, né? Hoje a gente às vezes vê um prédio muito bonito, né, uma estrutura, mas não sabe a luta que foi do professor Teske para começar com algumas tábuas, né? Na verdade era um pré-moldado colocado ali na JK que iniciou essa grande instituição. Então, muito obrigado, Teske, pela confiança, pelo carinho e pelo sempre apoio. Você é uma pessoa que tem um legado muito importante e ainda vai continuar dando a sua contribuição para o nosso estado. O Lazinho, Alain, professor Alain Barbeiro, tocou num assunto importante. Por mais que queiramos dizer que a população brasileira, tocantinense não é diferente, está um pouco mais consciente no que diz respeito à escolha, né, fazer uma escolha correta, ainda assim a gente percebe que o poder econômico acaba mandando na situação. Como é que o senhor espera viabilizar a sua candidatura ao Senado, que não é fácil, a gente sabe, porque nada é fácil, mas imagina uma candidatura, e principalmente em momentos tão bicudos como este que nós estamos vivendo, o país passando por um descrédito, uma desesperança tremenda no que diz respeito à política, e principalmente quando a gente se vê atolado numa crise, né, de todos, né, em todos os setores, digamos assim, no nosso país, e não é diferente do nosso Tocantins. Bittar, primeiro assim, a nossa candidatura já está viabilizada. Nós temos um espaço já garantido, graças ao apoio de muitas pessoas, de muitas ideias, né? Nós queremos e somos o candidato da sociedade civil. Eu não sou o candidato do vereador, ou do prefeito, ou do líder político, mas eu quero e sou o candidato das pessoas que desejam um estado do Tocantins, que a educação seja uma prioridade, que a gente tenha oportunidade para as pessoas, que nós tenhamos a inovação tecnológica, a gente possa desenvolver a nossa economia e fazer a inclusão social. Então isso aí eu estou tranquilo. A outra coisa é que eu estou muito confiante e eu tenho cada dia mais a certeza da nossa vitória. Em 2019 o estado do Tocantins vai ter um senador para se orgulhar. E eu falo isso porque a gente sente a vontade das pessoas em votar em pessoas que têm projetos, que têm ideias. E essa questão do poder econômico, eu concordo com você. Mas agora nós estamos vivendo um novo momento da política do Brasil, que é o momento da coerência. O que eu falo isso? As pessoas falavam antigamente que o brasileiro não tinha memória. E de fato, né, muitas vezes as pessoas não se lembravam o que aconteceu há 4 anos atrás. Hoje, todos nós temos uma memória na palma da mão com o nosso celular. O que isso quer dizer? Políticos que têm uma vida com muita contradição, que no momento era inimigo do outro, falava mal do outro e de repente se juntam por simplesmente uma eleição, não por projetos, esses políticos estão fadados ao fracasso. Nós vimos aqui em Palmas palanques que foram montados e juntaram pessoas que isoladamente pareciam fortes. Quando colocou tudo junto, cada um xingava o outro. Alguns anos atrás ninguém se lembrava, mas quando aparecem os vídeos de um falando mal para o outro, a contradição é tão forte que o palanque desaba. Graças a Deus eu tenho uma vida coerente, eu tenho uma vida de trabalho, não sou um político profissional. Graças a Deus eu entendi desde cedo que a política, que eu sempre gostei desde criança em Gurupi ou no movimento estudantil, mas eu não queria depender da política para sobreviver. Eu tinha a política como instrumento de intervenção, de mudança, mas eu construí minha carreira profissional. Tenho uma carreira bem sucedida, graças a Deus, e eu acredito que a população hoje espera que a gente não tenha mais os políticos profissionais
que vivem de política, que vivem de eleição, que estão há 30 anos. Tem pessoas que perguntam 30 anos atrás o que você fazia? Política. O que você fazia? Eleição. Não produziu nada, não se capacitou, não se aperfeiçoou, não foi se qualificar para orgulhar o nosso Estado. Então eu acredito que hoje nós vivemos um momento que a nossa candidatura tem uma forte ressonância com o sentimento da população. E vai ser para a população que a gente vai dar o nosso melhor, como sempre foi na minha vida. Deixa eu mandar um abraço para o Elmer Graff, sempre nos prestigiando. Obrigado pela audiência aí, Elmer. Um grande abraço. O senhor esteve recentemente na Assembleia ocupando a vaga, enquanto esteve ausente, né, para outras missões, o deputado Ricardo Aires. Que experiência o senhor trouxe do parlamento? Foi uma experiência fantástica, mas ao mesmo tempo também uma experiência que nos coloca uma responsabilidade muito grande. Bittar, eu fiz um trabalho exemplar como parlamentar. Eu apresentei projetos para transformar a nossa economia, como por exemplo fortalecimento da cadeia produtiva do peixe, porque a piscicultura ela emprega muito, são baixos investimentos, o Tocantins tem um potencial muito grande. Eu apresentei projetos para a inclusão de pessoas com deficiência, nós fizemos audiências públicas para implantar um sistema estadual de ciência e tecnologia para ter incubadoras de empresas, startup, parque tecnológico, para que os nossos jovens tenham oportunidade. Eu apresentei muitos projetos e fiz um debate, mas eu falo para você, nós precisamos de fazer uma reforma política. As pessoas realmente, quando falam que o nosso parlamento, o Congresso Nacional ou a nossa Assembleia Legislativa são caros para o resultado, hoje eu conheço por dentro. Nós temos que reduzir os privilégios. Você vê o que aconteceu na Câmara de Vereadores. Alocação de veículos... 2.200.000 gastos na alocação de veículos. Tem lógica. Se a gente for no Senado Federal, é um absurdo. Se nós formos no Judiciário, é um absurdo. E aí fala em reforma da Previdência para cortar privilégio do trabalhador. Eu falo assim, não podemos fazer reforma da Previdência antes de cortar o privilégio dos que são realmente privilegiados. Nós temos que começar pelo Judiciário, nós temos que passar pelo Legislativo, nós temos que fazer uma reforma política para transformar, inclusive, os nossos representantes, que muitas vezes não nos representam os seus interesses. Infelizmente, eu percebi, inclusive, muitos parlamentares que mal frequentam as sessões, que não têm compromisso. Por quê? Porque muitas vezes se elege com aquela história da planilha. Contrata cabo eleitoral em cada município, eles pagam esses cabos eleitorais, depois não tem compromisso com ninguém. Não frequentam adequadamente e não propõem também projetos para fazer alguma contribuição para a nossa sociedade. Então, ao mesmo tempo que para mim foi bom, que eu aprendi, propus, apresentei e aprovei projetos, eu vi o tanto que nós precisamos de mudar a política e as pessoas de bem, as pessoas de bom propósito. Não pode ter a política como algo ruim, porque nós precisamos dessas pessoas para transformar a política. É uma coisa a gente tem que atestar aqui. Em todas as sessões que eu estive lá, eu pude comprovar a sua presença e, acima de tudo, né, as suas colocações de proposituras, enfim. A Márcia Pereira está dizendo nesse eu voto, a Ana Yasmin Camargo, nosso senador, enfim. Esses apoios aí, isso com certeza dão um gás a mais, né? Bittar, nós estamos fazendo as nossas pesquisas internas e nós estamos surpresos com a aceitação. O que é essa pesquisa interna? Nós temos pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. A pesquisa quantitativa eu não vou falar para você que tenha rigor científico, sim, porque nós não estamos conseguindo alcançar, vamos dizer assim, uma amostra que seria representativa da população Tocantins, mesmo porque o momento que nós estamos é um momento que muita coisa vai acontecer até as eleições. Mas o que nós conseguimos entender? Que existe um espaço enorme a ser ocupado pela nossa candidatura, que a nossa participação no processo já é significativa. E alguns nomes que a gente imaginava que seriam muito fortes não têm essa força. Impressionante como já chegaram no teto, e um teto que não chega a 12%. E nós estamos crescentes. E melhor ainda, na pesquisa qualitativa, com relação ao perfil, sim, que a população hoje deseja. Mas o que eu gostaria de falar também
é que eu acredito que essa aceitação nossa é em função dos nossos projetos. E eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso projeto, Bittar. Eu fico indignado, eu vou te falar para você, eu fico indignado quando eu vejo, por exemplo, a nossa educação. Bittar, eu acredito, eu não sei se você tem filho, eu tenho 3 filhas. Tem uma filha. Tem uma filha. E você sabe o que é amor de pai pelo filho. Só sabe quem tem. Quem tem, é verdade. Eu tenho um amor incondicional pelas minhas filhas. E eu me coloco como se fosse o pai de outros filhos. Olha os dados da nossa educação. O nosso ensino fundamental, pelo último censo, nós alcançamos a meta do Plano Nacional de Educação. Sim. Então, assim, nós estamos fazendo dever de casa até o 5º ano. Mas olha como a situação vai agravando. A educação, o ensino fundamental para as séries finais, que é do 5º ao 9º ano, nós não alcançamos a média. E qual é o problema? É a reprovação. No ensino médio, a situação pior ainda. Nós passamos longe da média e o maior problema é a desistência. Olha o que nós estamos produzindo na nossa juventude. A escola é a mesma, do ensino fundamental, séries iniciais, para séries finais. Sim. Os professores são os mesmos. Por que as séries iniciais a gente alcança a média e nas séries finais nós não alcançamos a média? Se a escola é a mesma, os professores são os mesmos, a família é a mesma, é porque quando o aluno chega no 6º ano, ele já começa a enxergar o mundo. Ele sai da fantasia e começa a encontrar a realidade. E ele não vê as oportunidades. Ele vê uma escola que não tem a inovação, que não tem a tecnologia que ele gostaria que tivesse. Uma escola muitas vezes ultrapassada, que na fase que ele está na vida lúdica, ele ainda não contrastou com aquela realidade. E ele começa a ter a reprovação. Quando ele vai para o ensino médio, que aí é a escola mantida pelo Estado, aí ele tem total descrença daquela realidade. Já chega fadigado, né? E o que acontece, que é o pior, é que ele é atraído muitas vezes por uma economia informal que as drogas e o tráfico está construindo. Gurupi, a minha cidade, hoje eu vi, está uma das cidades mais violentas do mundo. Alcançou, infelizmente, do mundo, acima da média do Brasil. Só para você ter ideia, das 50 cidades mais violentas do mundo, 19 são do Brasil. Gurupi ultrapassou a média do Brasil. Se entrasse no ranking, estava uma das maiores do mundo. Porque no ranking brasileiro, Arapiraca estava em primeiro lugar no ranking, Altamira me parece que segundo, terceiro lugar, e agora para mim é uma surpresa, né? Mundialmente a gente falava de Honduras, enfim, mas agora a surpresa para mim é a Gurupi. Se pegar, e eu vou te falar, não precisa de longe não, se for em Formoso do Araguaia, se for em Aliança, se for no Bico do Papagaio, infelizmente, e não é só no Tocantins. E qual que é a minha preocupação? Parece que nós não temos esse problema. Eu vou ser um senador que eu vou pegar... Porque é o seguinte, educação muitas vezes é retórica. Sim. Não tem nenhum político que é contra a educação. Só que no orçamento, por exemplo, quando foi votar o Plano Nacional de Educação, colocaram 7% do Produto Interno Bruto para a educação. Eu defendo 10%. Porque não muda. Os Estados Unidos, a China, a Europa entrou em crise... O que eles fizeram? Aumentaram o investimento em ciência e tecnologia. O Brasil o que fez? O governo reduziu em 40%. Lógico. Aí mata o país. Então veja bem, eu vou ser o senador que vai defender a educação, a ciência e tecnologia, e eu vou te falar do ponto de vista prático. Olha só, o que é tecnologia? A Alemanha, hoje, no dia de hoje, 5 horas da tarde na Alemanha, está tudo escuro. Tudo escuro na Alemanha. O melhor lugar de sol na Alemanha é pior do que o pior lugar de sol no Brasil. Mas a Alemanha usa 10 vezes mais energia solar do que o Brasil. Como que tem lógica, não dá para entender, né? O maior país tropical do planeta, usa 10 vezes menos energia do sol do que um país que está lá no sistema temperado, que não tem sol. E aí, veja bem, você só tem uma opção. Se você não gosta da tua conta de energia, se veio caro, você depende da Energisa. Você não tem para onde ir. Não tem. Por que a energia solar é diferente da Alemanha para cá? Porque não tem políticos interessados em quebrar o monopólio dessas empresas que dominam a conta de energia, que a gente não tem alternativa. Quando você coloca energia solar, você quebra o monopólio. É a mesma coisa a internet.
com os veículos de comunicação. Antes você só tinha a Globo. Hoje nós estamos falando aqui no Conecto, porque tem a internet. Quebrou o monopólio. A energia solar vai quebrar o monopólio, porque você vai produzir na tua casa. Só que hoje ainda está caro, já diminuiu. Mas na Alemanha tem política de incentivo, no Brasil tem pouco. Nós precisamos fazer isso. Então eu vou ser um senador da energia solar. Nós vamos transformar a matriz energética e o Tocantins vai ser a referência para o Brasil, como nós fizemos em Palmas, aprovando o Palma Solar, que foi um projeto de lei do prefeito Amasta, e eu, como secretário, ajudei na sua formulação. Eu acredito que a gente está tendo essa aceitação porque nós temos projetos. Nós vamos defender a educação, a ciência e a tecnologia. Nós precisamos. Outro exemplo, Florianópolis vivia do turismo. Florianópolis implantou 3 parques tecnológicos. Hoje a riqueza de Florianópolis é maior, vinda das empresas de base tecnológica, que para lá foram em função de uma política de implantar parques tecnológicos, do que do turismo. O Tocantins, aqui em Palmas, Araguaína, Gurupi, Dianópolis, nós podemos implantar parques tecnológicos, ter as startups para os nossos jovens que são criativos. Eu conheci jovens criativos em muitas cidades do interior, porque eu conheço o Tocantins desde 1975, quando meus pais vieram para cá. Em Gurupi nós tínhamos, eu fui no Bico do Papagaio, nós temos, só que o nosso ambiente, sabe o que faz? Deixa esses jovens em depressão, porque eles não são acolhidos por políticas públicas para pegar a sua criatividade, que eu tenho certeza que quando você criança tinha, mas não tinha um ambiente para falar, Bitar, cara, tá aqui uma política pública para pegar a tua criatividade e fazer você voar. E nós precisamos de fazer isso. Políticas de inclusão, como nós fizemos na UFT, nós incluímos as populações indígenas, quilombolas, nós precisamos de ter. As pessoas com deficiência, por exemplo, as APAES, estão à míngua, sem apoio das políticas públicas, e cumpre um papel importante. Eu falo assim, eu ficaria aqui 10 horas conversando contigo. Eu falo assim, eu tenho muita vontade de fazer mais pelo Tocantins. E talvez por essa nossa vontade, por esse nosso vigor, nós estamos tendo uma boa aceitação. Eu quero mandar um abraço aqui para Xambioá, também para você falou de Formoso, o Bruno Gomes está conosco, o Brendo Rusley está dizendo aqui, Alain Barbeiro e Nilson Bitar, forte abraço, meu querido, né? O Brendo é um historiador maravilhoso, é intelectual, essa coisa toda, mas não dá para entender o que quando o Alan fala e a gente começa a fazer uma viagem aqui. Eu conheci Santa Rita do Sapucaí, conhecida como o Vale do Silício Brasileiro. Por quê? Porque houve um pensamento de investimento na juventude, né? E lá, quando você fala em Santa Rita do Sapucaí, nas Minas Gerais, pra você ter uma ideia, tudo que você compra hoje praticamente dentro da radiodifusão, eletrônico, é fabricado, você lá, sabe, não é? Aí você imagina Israel, um deserto daquele, uma areia daquela, né, com agricultura maravilhosíssima, porque usou a inteligência, a ciência e, acima de tudo, a boa vontade. Agora, Alain, é tão bom ouvir você falar desses projetos maravilhosos, com esse conhecimento todo que você tem. O que nós precisamos é disso. Nós precisamos de pessoas que entendem, que sabem e que, principalmente, conhecem a realidade e a necessidade do nosso povo. Agora, por que tantos novos como foram inseridos na política passada e com práticas tão velhas? Não dá para entender. O cara chega no parlamento, o cara se candidata a vereador, o cara, como nós tivemos uma renovação aí na Assembleia, e aí o camarada chega lá, não, é o novo, é aquela coisa toda, pô, a coisa vai funcionar. Daqui a pouco o cara tá no chafurdamento, no mesmo lamaçal, né, que a política tem colocado alguns viciados aí. É um negócio... Eu acho que a questão de novo não é só a questão de idade, né? Sim. Eu acho que o novo é a cabeça da pessoa, né? A mentalidade da pessoa. A cabeça pouco diz, não, mas assim, não é o que, né, que a gente quer colocar, nominar, fazendo essa alusão paralela do que é novo. O novo, quando eu digo, é justamente a prática do novo. E que aí não acontece isso, porque é muito fácil o cara ir pro parquê, o cara ir pro palanque, o cara ir e aí diz, não, vou trazer a novidade, aquela coisa, e chega, você... Infelizmente a gente tem muitas decepções, mas eu acredito muito no Brasil e eu percebo as mudanças que o Brasil está promovendo. Eu falo assim, pelas minhas filhas e pelo que eu era na minha infância. Eu falo assim, quando eu era criança em Gurupi,
nós brincávamos no estilingue. Sim, peão. Entendeu? E a gente caçava passarinho, era brincadeira de criança. Hoje, se eu falar para minhas filhas disso, elas jogam pedra na minha cabeça, porque a consciência que as crianças têm hoje na escola é diferente do que eu tinha. Só para você ver, o governo federal naquela época, na década de 70, pagava para as pessoas desmatar a Amazônia. A política de colonização do Brasil só dava o título para o colono que ia desbravar a Transamazônica quando ele destruía a mata. Hoje, se você falar que o governo vai pagar para alguém desmatar a Amazônia, há um movimento de rua enorme contra essa mentalidade. Então, a nossa cabeça já mudou. Eu falo também no trânsito. Eu vejo as minhas filhas, eu vejo as crianças de hoje. Eu sou uma pessoa disciplinada no trânsito, mas quando tem algum que passa num sinal amarelo ou num sinal vermelho, elas ficam iradas. E no passado, quando eu era criança, a gente tinha uma certa flexibilidade para esse tipo de prática. Hoje, as crianças não aceitam mais, não toleram. Então, nosso país está mudando com relação à visão do meio ambiente, com relação à segurança no trânsito, mas com relação à política também. Muitas pessoas, quando se colocam apáticos à política, que não querem participar da política, na verdade tem uma forma de protestar. Porque não é a política em si, são os políticos que muitas vezes não nos representam. Mas a gente percebe movimentos acontecendo de renovação na política. E o mais interessante, o eleitor mais bem informado, buscando um perfil que não é mais do político profissional, mas sim da pessoa que tenha condições de realmente resolver os problemas que atingem a população. É lento a mudança. A mudança ela acontece, infelizmente, de forma lenta, mas ela está acontecendo. Até porque essa questão cultural você não muda da noite para o dia. Não muda, é uma questão. Mas está acontecendo. Tudo que nós estamos vivendo e todas as mudanças, elas passam primeiro por uma revolução, obviamente. Hoje a revolução já nem existe mais esse nome. Hoje nós já falamos, através do marketing 4.0 aí, da disrupção. É uma disrupção. Daqui a pouquinho tem um vídeo que eu queria que você comentasse esse vídeo aí, se você tiver, né? Pra gente falar justamente dos pretensos, dos nomes, dos pretensos adversários, né? Seu. E aí, não estamos querendo que você faça nenhuma análise, muito pelo contrário, né? No sentido de dizer se é bom ou se é ruim, mas a gente precisa colocar, por exemplo, tem um vídeo rodando aí, foi publicado hoje, nas redes sociais, ontem, aliás, né, do ex-governador Siqueira Campos. Mas e aí? É muita discussão. O legado ele não já deixou, precisa contar mais alguma história que a gente já não saiba, enfim. Dá só um minutinho que a gente volta já, agradecendo mais uma vez ao Brendo, a Núbia Santos Silva, o patrocínio Aguiar está dizendo: este vai ser um senador que vai fazer a diferença. O Brendo, o Rimualdo está dizendo: Alan Barbeiro, será sempre meu professor. Opa. Tem uma dúvida sobre grandes empresas e as mãos boas, entre aspas, dos grandes políticos em que dispensam as grandes dívidas e máquinas públicas, e a máquina pública é sempre usada para o benefício próprio, enfim, né? Dá só um minutinho em nome de Sim que a gente volta já. Conecto Online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa.
Ok, estamos de volta, hoje recebendo no nosso Conect, na nossa sala de visita, o pré-candidato ao Senado, o professor Alain Barbiero, do PSB. Ontem, nós fomos para o intervalo dizendo isso, que ontem foi veiculado, né, este vídeo, e nós estamos aqui justamente para ouvir a todos, né? Estamos aqui, semana passada recebemos o Antônio Jorge, que é pré-candidato a deputado estadual, professor Nilmar Ruiz, Ricardo Aires vai estar essa semana conosco aqui, deputado Paulo Mourão, enfim, vamos falar com todo mundo, né? Roda esse vídeo do ex-governador Siqueira Campos pra gente aí, Luan. Amigos e amigas tocantinenses, hoje é segunda-feira e eu me dirijo a vocês, queridos amigos e amigas, para dizer que sou candidato ao Senado para continuar defendendo o nosso povo. Hoje é o início da semana, uma grande e bela semana para vocês. Nós estamos no início de março, um belo mês de março para todos vocês, um grande ano para vocês, um ano que fortaleça vocês, as famílias tocantinenses e forneça e também fortaleça o nosso estado. Estou muito feliz em ter todas as condições, por Deus me proteger tanto, que eu continuo em condições de me juntar a vocês todos para trabalhar pelo Tocantins. Isso é que é importante na nossa vida. O Tocantins precisa do seu povo e as boas lideranças unidas para conduzir esse projeto que vai ter muitas e muitas vitórias. Com fé em Deus. Bom, na verdade, nós não estamos aqui para fazer apologia, nem para fazer nenhuma crítica ao que foi colocado, apenas para mostrarmos aí, porque é de domínio público, né? Tá na rede social. Eu faço a minha colocação, a minha opinião em torno deste vídeo. Primeiro, a mesma retórica, a mesma fala, o mesmo gesto, nenhuma novidade, nenhuma empolgação. A gente não vê. E a gente não sabe ao certo se ele tem 87, se tem 86, se tem 90 anos, o ex-governador. Claro, não tem como apagar a história desse homem? Não, é óbvio que não. Da importância dele para o Estado? Não, é claro que não. Mas acho que tudo tem a sua hora. Essa história de dizer o seguinte, não, é uma dívida que nós temos, o legado que ele vai deixar, eu acho que esta não é a melhor saída, não é a melhor colocação, não eu não diria desculpa, mas a prática para o convencimento, não é bem por aí. Alain, você gostaria ou você não quer entrar nesse método para discutir o que você ouviu aí e este nome colocado à disposição para o Senado, o nome do ex-governador Siqueira Campos? Eu acredito que todas as pessoas têm legitimidade de colocar o seu nome e eu respeito a história, a contribuição de cada um. O governador Siqueira Campos, ele participa da nossa história, deu a sua contribuição. Mas eu acredito que o momento que o estado do Tocantins está vivendo agora é outro. Nós estamos virando a página da nossa história e vamos começar a construir uma nova história. E é uma história que nós precisamos, vamos dizer assim, de pessoas sangues para injetar inovação na política do estado do Tocantins. Eu falo assim, o mandato de senador é um mandato de 8 anos. E eu estou assim com muita vontade, com muito vigor para rodar o estado do Tocantins todo, conversando com as pessoas. O nosso mandato, Bittar, de senador, vai ser diferente de todos os outros. Nós vamos ouvir a população para tomar as nossas decisões com relação à reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma política. Eu vejo os nossos representantes que foram eleitos, eles chegam lá em Brasília e votam virando as costas para o povo que o elegeu simplesmente para liberar suas emendas, para fazer a média muitas vezes com o prefeito, para depois ter o apoio para se reproduzir no poder. Eu acredito que essa prática política está sendo enterrada. Por isso eu falo que o momento que nós estamos vivendo agora no estado do Tocantins é de renovação. Eu acredito que é inadequada esta posição de você querer,
vamos dizer assim, requentar algo que já teve muitas oportunidades e deu a sua colaboração. Eu acredito que nós vamos ter um voto que vai surpreender muitas pessoas. O voto para o futuro, para o presente, vai ser muito maior do que o voto para o passado. Eu fico imaginando o seguinte: nós não podemos fazer do Congresso, e quando eu digo do Congresso são 513 deputados, 81 senadores, ou a Assembleia Legislativa, ou tão pouco, ou jamais as câmaras de vereadores, um lugar de descanso. Espera aí, fulano tá já findando a sua carreira, vamos mandá-lo para o Senado, mandá-lo para a Assembleia, para descansar. Peraí, ali é um lugar de trabalho, o cara tem que ter energia, tem que ter... Não estou querendo questionar, não estou querendo discutir nada em torno do que foi gravado pelo ex-governador Siqueira Campos, mas é a minha colocação. Poxa vida, eu sou um tocantinense, eu quero isso aqui pulsando, eu quero um lugar de oportunidades para todos, e a gente está vendo que aqui é lugar de privilégios, né? E privilégio, quando você fala de privilégio, é para poucos. Então, assim, a exemplo do que acontece no nosso país, os ricos cada vez mais ricos e nós... a plebe cada vez mais plebe, cada vez mais pobre, cada vez uma situação complicadíssima, né? O Helder Cordeiro de Moraes está dizendo aqui: senador, que precisamos, homem público honrado. Paulo Roberto está dizendo: rapaz, esse Siqueira nem dá conta de falar e não deixa o osso, né? Aí está dizendo aqui: Alain Barbeiro 2018. Bom, há muita gente aqui, Alain, externando aí, ou externalizando o apoio ao seu nome, né? Agradeço a todos vocês pela confiança, pelo carinho, pelo apoio. E uma coisa que você tocou é importante, é o papel do Senado da República. Muitas pessoas desconsideram a importância do Senado da República. E eu falo para você, o Brasil muitas vezes não avança porque o antro de atraso no Brasil está justamente no Senado. Imagina, há décadas sendo dominado pelo Sarney e pelo Renan Calheiros. O pior que existe na política do Brasil, domina o Senado. Nós precisamos, este ano, nós vamos renovar 2/3 do Senado. Nós temos 3 senadores, em todos os estados nós vamos poder eleger 2. São 2 vagas. É o momento da gente renovar o Senado, porque tem coisas que avançam na Câmara de Deputados, mas chega no Senado que é muito conservador, que é muito atrasado, porque é justamente aonde as pessoas se encostam, aquele político que se aposentou, digamos, da política, que não tem mais motivação de fazer transformação, ele vai para o Senado. O que acontece? Ele está na zona de conforto, mantém o status quo, mantém como está. E eu falo assim, o Senado precisa de energia, ele precisa de ter, vamos dizer assim, uma dinâmica para ser também líder nas mudanças que o país precisa. Eu falo o seguinte: não adianta a energia solar, vamos dizer assim, ter um apoio no Congresso Nacional, chega lá, os senadores mantêm o monopólio vamos dizer, da matriz energética atual. Não adianta a gente chegar no Senado e ter uma política conservadora, porque aí o país não avança. E nesse sentido, eu vejo assim que nós precisamos de ter uma grande renovação do nosso Senado. Eu até falo um sentimento da população de não votar naqueles que lá estão, tanto no Congresso quanto no Senado. Por que eu falo isso? É um sentimento da população. A minha sogra lá em Gurupi me falou: Alain, eu não vou votar em quem está no mandato que vai para uma reeleição. Respeito a posição dela, mas eu falo o seguinte: o Congresso Nacional, nós precisamos de fazer uma geral e colocar sangue novo, porque a gente vê a crise que o Brasil está vivendo não é resultado de uma crise internacional, porque nós já vivemos crise, que o mundo estava em crise e o Brasil foi para a crise. O mundo hoje está crescendo e o Brasil está em crise. É porque nós temos um sistema político que já está ultrapassado. Nós precisamos fazer uma ruptura e colocar pessoas novas, cabeças novas, sangue novo, ideias novas, pessoas com vontade de fazer acontecer. Alain, esse é o segundo e último bloco. Eu tenho 4 perguntas para fechar, e a primeira delas estado com estradas horríveis, com problema sério na saúde, reportagem no Fantástico. A gente está sempre marcando a nossa posição no noticiário nacional, mas sempre com notícias ruins. Na segurança nem se fala. Imagina esse dado que você me traz agora de que Gurupi está agora ocupando, né, o lugar da cidade mais violenta do país.
esquartejamento aqui na capital, estupro no Bico do Papagaio e por aí vai. Seria até o óbvio, uma pergunta obtusa, perguntar que avaliação você faz da atual administração estadual. Como lhe farei também, lhe pedirei para fazer a avaliação da administração municipal. Eu gostaria de pontuar algumas coisas. Municipal. Estadual, vamos começar. Como é que você avalia hoje a administração Marcelo Miranda? Bittar, sabe o que mais me indigna na política? É você ver o problema e não ter atitude. Isso para mim a pior coisa que tem é você ver faltar remédio no hospital e não ter uma atitude. É você ver a criminalidade e não ter uma atitude. Porque o gestor pode até errar. Porque ninguém é perfeito, ninguém acerta 100%. Mas ele tem que ir para cima do problema. Ele tem que ter atitude. O governo do estado, eu falo, é um governo sem atitude. Se você sabe que todos os anos, no mês de fevereiro e março, nessa época, você tem o transporte da safra agrícola, que gera divisas para o estado. Como é que você não se planeja e não prepara para fazer a manutenção das estradas, para facilitar a vida de quem trabalha, de quem produz, do agricultor, na época que ele mais precisa do poder público? Porque o resto ele faz. Ele faz sozinho, ele corre o risco. Ele depende da chuva, tem a praga, ele controla tudo. O que depende do poder público só a manutenção. Só a manutenção da estrada. Como que você não sabe que fevereiro, março começa o transporte e não se programa? Então é um governo sem atitude. Para mim, é o pior tipo de político que tem, é o político que não tem atitude. O contrário do que eu vejo em Palmas. O nosso prefeito é um prefeito de atitude. Não vou falar que ele acerta 100%, mas ele acerta muito mais do que erra. Ele é um gestor que vai para cima do problema, que enfrenta com coragem os principais gargalos do nosso município. Ele enfrentou a especulação imobiliária, paga um preço caro por isso. Ele enfrentou as corporações, muitas vezes não emenda o feriado, porque o feriado é na quinta e na sexta, fala que todo mundo tem que trabalhar, funcionário público acha ruim, mas ele sabe que o comércio, ele se estrangula se emendar todos os feriados que tem no Brasil. Então eu prefiro um governo que tem atitude e que acerta como o nosso de Palmas do que um governo apático, um governo alheio aos problemas. As pessoas estão morrendo e sai de férias, vai para a Holanda. Vai para a Holanda para buscar investimento no turismo. E aí você vai no Jalapão, você vê como é que está a estrada do Jalapão. Você vai em qualquer espaço turístico do estado de Tocantins abandonado pelo poder público. Eu tenho certeza que o nosso pré-candidato a governo, o prefeito de Palmas, Carlos Amasta, ele vai ter atitude e vai enfrentar com coragem esses problemas. É uma pessoa perfeita? Não tem defeito? Não, longe disso. Eu tenho defeito, você tem defeito, todo mundo tem defeito. Mas ele tem atitude. Isso ninguém pode negar. Ele tem coragem e vai resolver os problemas, os principais que nós estamos enfrentando no estado. Ele tem projeto, vai trazer recursos e eu vou ser o senador do governador Amasta, que vai estar no Senado em Brasília, e eu sei como fazer projetos, buscar no Ministério o apoio necessário para a gente alavancar o desenvolvimento do nosso estado. Recentemente bom, podemos dizer que a cidade está mal cuidada, a cidade está bem cuidada, e outra coisa, é preciso dar a César o que é de César. Eu me lembro de administrações anteriores que uma época dessa você não conseguia transitar em Palmas. Era buraco que não acabava mais. Sacola plástico. E Alan, você falou uma coisa no início da nossa conversa que é verdade. A gente está falando, o brasileiro não tem memória. Tem sim, hoje com os registros que ficam nas redes sociais, é fácil. Você faz uma busca e não tem como a gente esquecer dos buracos, das sacolas, do lixo que tomava conta da nossa capital. Mas por um lado ele enfrentou alguns problemas, a exemplo, recentemente do IPTU, né? Isso tem trazido muita discussão, inclusive acho que um desgaste para o Amasta. Esse problema já está resolvido, já está solucionado, já está... Eu acredito que teve uma decisão da Justiça e o prefeito sabiamente acatou de pronto, respeitou a decisão da Justiça, já está emitindo os novos boletos para final de março, com a correção apenas da inflação. Eu acredito que é um assunto realmente polêmico, complexo, dependeu também de cálculo, de técnicos, que muitas vezes foge do controle do prefeito, mas que a Justiça está aí também
para fazer a justiça adequada, e eu espero que tenha o melhor desfecho possível. Mas o prefeito respeitou a decisão e eu acredito que a cidade volta à normalidade. Nós queremos agora voltar a discutir os próximos passos, né, para a gente poder tanto melhorar a cidade de Palmas, a prefeita Cíntia, que assume agora a capital a partir do dia 3 de abril, o prefeito Amasta, até por vontade do PSB, do nosso partido, de muitas pessoas que o querem como governador, porque nós acreditamos na sua capacidade, ele vai transferir a administração de Palmas para a Cíntia, que está muito preparada. Já marcou até o horário, 8h45, dia 3. A Cíntia demonstrou já muita competência, muito equilíbrio emocional para suportar também os desafios que ela tem. É uma mulher que tem sensibilidade, que tem um olhar diferente também de nós homens, né, para a cidade, o cuidado com as pessoas, e eu tenho certeza que vai ser uma excelente prefeita. E nós estaremos junto com o governador Amasta, trabalhando para construir um estado próspero que tenha oportunidade para todas as pessoas. Muitos dizem que o Amasta não sai. Como é que é, Alan? Vocês têm conversado. O Amasta vai realmente dia 3, às 8h45, no Espaço Cultural, realmente passar o bastão de vez para a Cíntia? Com certeza. O prefeito Amasta é uma pessoa muito determinada. Eu conheço ele é muito focado e quando ele busca algo e que ele vê que ainda está dentro de um legado que ele pode deixar para a sociedade, ele não hesita. Eu falo para você o seguinte, Bitar, a única pessoa que eu tenho certeza hoje que é candidata a governador é ele. Os demais eu tenho dúvida, mas ele eu tenho certeza absoluta e vocês vão ver. E mais do que isso, eu tenho certeza que ele vai ser candidato e eu tenho certeza que ele vai ser governador. Alan, reforma da Previdência. Eu sou contra a proposta que está sendo trabalhada pelo governo Temer, primeiro, porque não houve um debate nacional. Esse é um assunto que toca na vida das pessoas. Nós não podemos, vamos dizer assim, cuidar da vida das pessoas a toque de caixa. Isso atinge a vida do trabalhador rural. Por exemplo, a reforma da Previdência, tal como ela está sendo proposta, ela impactava fortemente na vida do trabalhador rural. Impacta nas pessoas que mais precisam das políticas públicas, da classe média, que já está exprimida. Eu defendo a necessidade de uma reforma da Previdência. Nós vamos ter que fazer, mesmo porque a expectativa de vida nossa, há 30 anos atrás, era de 50 anos, hoje é 70 anos. Nós não podemos implodir a Previdência, mas não pode ser feito como o governo Temer está fazendo, colocando todo o ônus na costa do trabalhador. Nós temos primeiro que combater os privilégios, não do funcionário público ou do trabalhador da iniciativa privada. Nós temos que combater os privilégios dos bancos. Sim. Por que não combate os privilégios dos bancos, não coloca isso na agenda? Porque os privilégios do banco, até hoje nem o governo Lula teve coragem de colocar o dedo na ferida. Aí sim, nós temos que verificar isso. Nós temos que verificar os privilégios do Poder Judiciário, o custo do Poder Judiciário, o custo do Legislativo. Nós temos que fazer isso e temos que fazer a reforma da Previdência. Eu acho que o governo tem mais legitimidade quando ele coloca essas duas agendas na mesa. Vamos cortar o privilégio de quem tem privilégio e vamos fazer a reforma da Previdência. Mas faça um amplo debate nacional e vamos ver o que é melhor para o país, mas cortando dos dois lados, não só do lado do trabalhador. É muito fácil, né, ele colocar o ônus, a carga sobre os ombros, né, do trabalhador, quando na verdade a vida dele já está resolvida. Aposentadoria maravilhosa que ele tem, o Temer, enfim, toda a sua, né, todo o seu staff ali, a sua trupe, né, exemplo do Padilha, que tem uma aposentadoriazinha, uma bagatela de R$42 mil, isso é o que a gente sabe. Enfim, para fecharmos, a reforma política, né? Há muitas coisas serão já aplicadas, essa mudança já cabe aí, muitas coisas adotadas para as eleições que batem as portas este ano. Bitar, foi uma vergonha o que o Congresso Nacional fez com essa dita reforma política. Na verdade, não teve reforma política nenhuma. Infelizmente, os que lá estão e que estão há 20, 30 anos, tem deputado com 10 mandatos, sim, 40 anos. Gente, nós temos que trocar esse pessoal, 40 anos como deputado federal. Essa pessoa está na zona de conforto. Eu falo assim, gente, para deputado federal, para qualquer outro cargo, tem que ser igual para prefeito, para governador. Justamente. Uma única reeleição. Bitar, eu falo assim, eu não sei como que existe ditador no mundo. Eu fiquei 2 mandatos como reitor na UFT. E assim, dei minha contribuição.
Mas assim, eu não voltaria de forma alguma a ser reitor da UFT, porque eu acredito, pô, você deu a tua contribuição, Passou, né? passa para os demais, vai construir outro espaço. Aí você vê, Marcelo Miranda, quantos mandatos? Comida requentada, desastre. Governador Siqueira Campos, quantos mandatos? Desastre o último mandato. Por quê? Porque já deram a sua contribuição. Tem que buscar outras coisas para fazer na vida. Então eu vejo que, por exemplo, todo esse debate da reforma política tem que ser feito primeiro para acabar com o poder econômico nas eleições. Contratar cabo eleitoral, para mim, é a oficialização da compra de votos. Por quê? Poxa, você tem 2 milhões para uma campanha de deputado estadual. Aí você pode contrata o vereador, contrata o prefeito. O deputado, o candidato, ele não tem voto. Ele é eleito sem voto, mas ele contrata quem tem voto, que transfere o voto. Por que o nosso sistema político não garante a representação? Por causa do poder econômico. E aí, por que nós temos corrupção no Brasil? Por causa do nosso processo eleitoral. Então nós temos que quebrar isso. Nós temos que fazer uma reforma política. Já melhoramos algumas coisinhas, de não poder mais carro de som, graças a Deus, porque aqueles carros de som barulhento, brindes, mas nós precisamos de reduzir ao máximo contratação de cabo eleitoral. Acho que uma campanha, você precisa ter um núcleo para administrar a tua campanha, mas as pessoas têm que te apoiar de forma voluntária, por acreditar em você, por ter projetos que comungam com você aqueles ideais, aqueles sonhos e que você pode realizar para ajudar as pessoas. Aí sim nós vamos ter uma disputa equilibrada. Ainda nós temos um processo eleitoral viciado no poder econômico, mas eu espero que nessa próxima legislatura o Congresso Nacional, a Câmara de Deputados, o Senado Federal faça de fato a reforma política que nós precisamos. Bom, não tem como dispensar, tanto que haja um marco regulatório, o que vai regulamentar essas eleições no que diz respeito às mídias sociais. A gente vê que você, Alain, é bem ativo, né? Você está sempre atento, está sempre participando, vigilante com relação às redes sociais. Como é que você está vendo, né, essas ferramentas, novas ferramentas aí, para o uso dessas eleições? Então, primeiro assim, eu fui sempre uma pessoa que eu gostei do diálogo, de conversar com as pessoas. Eu fui reitor da UFT e eu ficava às vezes no campus de Araguaína até meia-noite, 1h, em assembleia conversando com os estudantes. Eu ia para Tocantinópolis, a gente ficava o dia inteiro ouvindo os estudantes, conversando com os professores, com os técnicos. Eu ia para Arraias, para Porto Nacional. Eu sempre fui uma pessoa de conversar, de ouvir. Os meios de comunicação, as redes sociais, agora nos ajudam muito, porque eu gosto de ouvir as pessoas, eu gosto de interagir com as pessoas. Fisicamente, você não consegue estar em Arraias, Tocantinópolis, em Sítio Novo, lá em Talismã, de estar em Aurora, de estar, vamos dizer assim, lá em Caseara ao mesmo tempo. Mas nas redes sociais hoje eu interajo com pessoas no estado inteiro. E todas as pessoas que me mandam uma mensagem, eu busco responder. Muitas vezes não é na mesma hora. Eu tenho certeza que meu celular tem já uma centena de mensagens que eu vou responder quando eu terminar aqui a entrevista contigo, mas eu estou sempre ativo. Eu me posiciono também, porque eu acredito que uma pessoa pública tem que defender as suas posições. Então eu falo o que eu penso também nas redes sociais e eu acredito que é uma forma mais transparente de você se expor para a tua, vamos dizer assim, para as pessoas que te seguem, né? De você ter o teu lado. Então eu tenho o meu lado. E aí fica muito mais fácil você utilizando as ferramentas que as redes sociais nos possibilitaram. Eu gosto muito mesmo, porque eu gosto de interagir com as pessoas. Recentemente saiu a lista do Fachin, né, do ministro Luiz Fachin. E aí, se nós formos contar aqui, praticamente não sobra ninguém, né? Ronaldo Dimas, o próprio Marcelo Leles, o Laurez Moreira e Marcelo Miranda Siqueira Campos, enfim, tudo na lista, né, de envolvidos na Odebrecht. Como é que fica? Bom, eu acredito que a gente precisa de ter um Tocantins para se orgulhar. Eu quero ser um senador para orgulhar os tocantinenses. Infelizmente, quando a gente liga a televisão e assiste um programa em cadeia nacional como o Fantástico, uma audiência violenta,
e a gente vê mais um escândalo no Tocantins, agora mais um, Pontes de Papel, além de outros tantos que nós tivemos no estado do Tocantins. Isso nos entristece, mas ao mesmo tempo é um desafio, Bitar. E eu gostaria de chamar as pessoas de bem, porque é o seguinte, a ética, o comportamento é uma questão de caráter, é uma questão de formação que vem de berço, que vem da educação. O meu pai e a minha mãe foram pessoas simples. Meu pai era um pequeno comerciante lá em Gurupi, ele tinha uma pensão, um pequeno hotel em frente à rodoviária, mas eu nunca vi meu pai atrasar uma conta, sabe? Eu nunca vi meu pai querer passar a perna em alguém. A minha mãe foi uma pessoa que trabalhou até, vamos dizer assim, até quando ela conseguiu, até, vamos dizer assim, quando ela não tinha mais força, eu e a minha irmã mantivemos ela até o final da vida dela, mas uma pessoa sempre muito honesta. Então isso eu aprendi, eu ensino isso para as minhas filhas, a importância do trabalho, que o trabalho edifica, a formação cristã. As minhas filhas são criadas dentro da igreja. Eu vou na igreja toda semana. E eu acredito que nós precisamos de ter parâmetro. O fato é que nós perdemos. A pessoa que não tem nem temor a Deus, acha que pode fazer qualquer coisa. E acha que isso não tem uma consequência. Então, na política, nós precisamos de resgatar valores. E eu acredito que as pessoas que têm valores, que têm uma visão cristã, que têm temor e que têm uma formação, uma educação. E eu vou falar assim, não é que seja sem defeito, que não tenha pecado, porque todo mundo está, entendeu? Mas pessoas que tenham princípios precisam de vir para a política. Nós precisamos de mudar essa ideia que política é coisa para malandro. Porque quando a gente pensa assim, a gente deixa o nosso futuro, porque é o que a gente fala, olha, tudo é importante na vida, mas o nosso destino ele é definido por uma decisão política. Se vai ter mais recursos para a educação ou se vai ser para a política do pão e circo, se vai ser para somente festa, que termina e não fica nada, ou se vai ser para as políticas estruturantes, depende do político que nós vamos colocar lá. Então as pessoas de bem, venham conosco. Vamos mudar a política do nosso país. Alain, muito obrigado pela participação, pela visita, volte mais vezes e a gente torce para que realmente você tenha êxito nessa sua caminhada. Com certeza, Bitar, eu agradeço muito, agradeço a todos que demonstraram esse sentimento de apoio, que compartilham esse sentimento de uma certa revolta que nós temos com essa política que está já fadada, falida e que nós vamos renovar em 2018. Agradeço a todos aí pela oportunidade e temos uma longa caminhada, mas eu falo, eu estou muito motivado, muito entusiasmado e tenho certeza da nossa vitória. Abraço a todos. Bom, falávamos da notícia, vai estar no nosso site, que a polícia encontra um corpo esquartejado na capital. O Siqueira, nós já mostramos o vídeo aí que ele gravou. E o Ministério Público Estadual vai investigar a locação de carros para vereadores da capital a um custo. Eu não sei porque que o MPE vai entrar nisso, uma bagatela, 2.200.000, o que isso significa? Nada, né? Nada, deixa os caras gastarem aí. Eu acho que o carro, inclusive, é um carro muito simples, um Argozinho, tinha que dar para os camaradas aí, né? Uma Land Rover, essa Discovery que saiu agora, né? Vamos botar logo para lascar tudo, né? Vamos botar para, né? Acho que teria que dar um Rolex para cada um, né? Um negócio assim, tá tão escancarado, a gente tá tão com nojo, que nos traz vômito, né? Vômito de ver você e eu, nós, simples mortais, né? Todos os dias contando moeda para pagar o nosso pãozinho, pagar a nossa energia, enfim, né? E aí a gente vê tantos privilégios, né? Os camaradas rindo e sambando na nossa cara de salto alto. Pô, nós temos que levar realmente isso para a decisão dessas eleições que vem agora. Chega desses caras tapearem, né? Chega estapearem a nossa cara e dizer que são ainda com luva de pelica, pelo amor de Deus, né? É preciso, mas enquanto nós não tomarmos o conhecimento, o grande problema é a informação, que é a matéria-prima do conhecimento, e o conhecimento é liberta, né? Então, assim, não sou obrigado a engolir aquilo que não mastiguei, né? Já dizia um grande poeta, né? Já dizia um grande filósofo. Então, assim, enquanto nós tivermos essa sociedade, né, pequena, que não vai para rua, eu acho que precisamos fazer movimento, precisamos defender aquilo que você realmente acredita, mas com coerência. Pegue o passado, a vida pregressa do Alain, de quem quer que seja, de tantos outros nomes aí, faça uma avaliação, analise, espera, esse cara tem conhecimento, o que ele quer, né? Mas enquanto nós estivermos pensando, não, que vai ser apenas um benefício para mim, um benefício pessoal, nós vamos continuar nessa República, me perdoe,
mas essa República das Bananas, né? Que não é. O Brasil é um país maravilhosíssimo, riquíssimo. Tocantins é maravilhoso. Mas precisamos tomar atitude. Essa atitude, né, começa com a gente. Onde eu estava para fechar, fui à igreja na cura de libertação. Toda segunda eu vou, sou sim contrito a Deus, uma pessoa muito temente a Ele, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E eu adorei quando o padre disse o seguinte: olha, certa feita eu estava em um estádio, e aí na final do meu time, que era o Corinthians em São Paulo, e aí a luz deu um blackout e a luz acabou. Acabou, escuridão total. Uma pessoa tomou a iniciativa de ligar a luz do celular e foi sendo copiada, né, pelas demais. Daqui a pouco o estádio estava iluminado. O que ele quer dizer com isso? Que a atitude começa primeiro em você. Deu o primeiro passo, e aí o resto vai lhe acompanhar, né? Bem, abraço a todos, sejam bem-vindos ao Mundo Conectado. Uma boa terça-feira para você. Conecto Online. Um jeito novo de compartilhar a novidade. Olá, somos a Sintelecom. Atuamos no mercado do Tocantins desde 2007. A cada dia estamos ampliando nossa infraestrutura para melhor atender você com qualidade e segurança. Trabalhamos com a melhor tecnologia que há disponível no mercado. Venha conhecer nossos planos e produtos. Acesse www.siminternet.com.br ou ligue 0800 642 0300. Diga sim à inovação, alta velocidade e evolução na sua casa. Um jeito novo de compartilhar a novidade.